Tá, né, gurizada? Nós na aula passada vimos a parte de radicais orgânicos, né? Falamos sobre metil, etil, N-propil, isopropil e uma série de denominações para os radicais orgânicos. Também trabalhamos a revisão da parte de hidrocarbonetos de cadeia normal, tá? Bom, hoje a gente vai trabalhar os hidrocarbonetos de cadeia ramificada. O que são os hidrocarbonetos de cadeia ramificada? Os hidrocarbonetos de cadeia ramificada nada mais é do que você estudar os hidrocarbonetos de cadeia normal com os radicais que foram vistos na última aula, tá? Então, hidrocarboneto de cadeia ramificada, ele tem sempre duas possibilidades de caminho, como nós já vimos lá na classificação de cadeias. Muito provavelmente, alguns de vocês ficaram pensando, por que eu tenho que saber classificação de cadeias, né? Então, aqui já começam a aparecer os motivos, né? Quando você tem um hidrocarboneto de cadeia normal, você tem uma nomenclatura mais simples, né? Então, eu preciso identificar o que é um hidrocarboneto de cadeia normal. Lembrando que o hidrocarboneto de cadeia normal, ou qualquer composto de cadeia normal, ele tem apenas um caminho de carbonos. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, os hidrocarbonetos de cadeia ramificada têm mais de um caminho de carbonos. Então, se você pegar, por exemplo, esse caso aqui, ó, você tem, aqui vamos destacar, ele está vindo aqui, mas ele também pode descer, ó, não é isso? Então, eu estou vendo que esse realmente é um hidrocarboneto de cadeia ramificada, tá bom? Então, é o que nós vamos estudar agora. Hidrocarbonetos de cadeia ramificada e como dar o nome para esses hidrocarbonetos de cadeia ramificada, tá? Então, para os hidrocarbonetos ramificados, especificamente para os alcanos, a cadeia principal é a maior sequência de carbonos. Então, você tem que escolher a maior cadeia, tá bom? Então, essa é a nossa tarefa, escolher a maior cadeia possível. Então, por exemplo, se eu pegar para cá, eu vou notar que tem 3 carbonos. Ó, isso aqui tem 3 carbonos, tá? Então, essa aqui faz parte da cadeia principal. Agora, se eu descer, além deste carbono que vocês estão visualizando aqui, eu vou conseguir, digamos assim, incluir mais um carbono nesta cadeia principal. Veja bem, eu vou fazer o teste, ó, vou descer, e aí você vai notar que dentro desta cadeia principal você tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, certo? Aqui nós temos 5 carbonos. Mas vamos imaginar uma outra possibilidade. Em vez de eu descer aqui e pegar este 1 carbono, eu posso seguir reto, é isso? Então, se eu seguir reto, eu vou pegar mais 2 carbonos lá. Então, descendo eu tinha pego 1, 2, 3, 4, 5. E indo reto eu pego 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a maior cadeia não é com 5 carbonos, conforme eu havia testado anteriormente, e sim com 6, como eu fiz nessa possibilidade. Tá bom? Geralmente, para que você tenha uma visão mais clara do que está acontecendo, e se você tiver dificuldade em enxergar, você pode desenhar novamente a cadeia, né, com todos os carbonos, e aí não colocar os hidrogênios, aí você consegue ter uma visão mais limpa, né? Então, esta aqui é a cadeia principal, ó, que é a que eu circulei aqui, e esta é a ramificação, que é o que ficou de fora. Bom, então, para resumir a coisa, a cadeia principal, que é o que você colocou dentro, eu vou nominar de acordo com o nome do hidrocarboneto. E o que ficou de fora, ou seja, aquele carbono que não está incluído na cadeia principal, que é isso aqui, o que ficou de fora, é a minha ramificação, tá? Se você retornar nos conhecimentos anteriores, você vai ver que uma ramificação que tem apenas um carbono, esta ramificação, ela tem o nome de metil, tá? Ela tem o nome de metil, ok? E aí, para fazer o nome, eu sempre vou fazer a numeração da cadeia principal, começando pelo carbono da extremidade que estiver mais próximo da ramificação, mais próximo do carbono da ramificação.
Na verdade, aqui está novamente a regra dos menores números. Então, eu tenho duas possibilidades para numerar, tá bom? Se eu começo a numerar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos o número 4 no carbono que contém a ramificação. Ou seja, a ramificação está no quarto carbono da cadeia, se eu começar a fazer a numeração a partir da direita. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, né, que são as conjunções adversativas lá da língua portuguesa, não é isso? Conjunções adversativas. Cadê a cor da caneta? Caneta, cor da caneta, cor da tinta, tá? Vou ter que botar lá de novo, porque eu acabei apagando sem querer a cadeia principal. Mas se eu começar a numerar lá da esquerda, eu vou notar que em vez de ficar, ó, 1, 2, 3, 4, vai ficar no carbono 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o metil está no carbono 3. Então, como é que vai ficar o nome desta substância? O nome desta substância será 3-metil. Por que 3-metil? Bom, por que metil? Metil, porque este é o nome do radical que ficou fora da cadeia principal, que tem um carbono, porque ele deriva do metano e o nome dele é metil. Então, 3-metil, porque o metil está ligado no terceiro carbono. De quem? Do hexano. Então, 3-metilhexano. Como é que eu sei que aquela cadeia principal eu chamo de hexano? Eu sei porque ela tem total de 6 carbonos. Então, 3-metilhexano. Ok? Então, é assim que se faz essa nomenclatura. Ok? Essa é a nossa nomenclatura. Beleza, então, né, pessoal? Vamos resolver, então, a segunda. Vamos resolver a segunda. A cadeia de baixo, né? A de cima nós já resolvemos e deu 3-metilhexano, né? 3-metilhexano. Nós escolhemos a maior cadeia e numeramos pela extremidade mais próxima da primeira ramificação. Bom, a segunda está escrito ali, né? Que a cadeia principal nem sempre será horizontal. Né? Não tem nada a ver, pode ser horizontal, vertical, o que interessa é que ela seja maior. Qual é a maior cadeia possível? Até ele já resolveu aqui para nós, né? A maior cadeia possível seria essa aqui, né? Você vai pegar esses dois carbonos aqui, aí você vai dobrar aqui, né, à direita, você vai dobrar à direita, e aí aqui, ó, esse carbono necessariamente você vai pegar. Se você subir, você pega ele, se você for reto, você pega ele também. Mas indo reto, além dele, você pega mais 2. Agora, se você subir, além dele, você vai pegar mais 3, ó. Então, eu vou subir. Eu vou subir, porque daí, além dele, eu pego esses 2 aqui, ó. Mas eu também vou pegar aquele lá da direita, ó. Peguei o carinha da direita. Beleza, minha amiga e meu amigo. Bom, já achei a minha cadeia principal. Agora, o próximo passo, depois de achar a cadeia principal, é realizar a numeração de cada carbono que está dentro da cadeia principal. E a numeração de cada carbono que está dentro da cadeia principal é feita pela extremidade mais próxima da primeira ramificação. Tem a extremidade de baixo, aqui que eu estou mostrando, e tem também a extremidade de cima. Na extremidade de baixo, já dá para ver que é mais perto, ó, porque olha aqui, ó, primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono já deu numa ramificação. Ó. Terceiro carbono já deu numa ramificação. Agora, se eu começo a numerar a partir da extremidade de cima, vamos lá. Primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono, quarto carbono. Ou seja, numerando pela extremidade de cima, nós só encontraremos uma ramificação no quarto carbono. Então, a numeração mais adequada para esta substância é realizar a partir da extremidade de baixo. Então, vamos lá. Número 1, aí você numera todos, tá? 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8. Então, você tem um total de 8 carbonos, tá bom? E aí você tem aqui, no terceiro carbono, você tem o radical metil, tá? Só vou escrever met mesmo, que é metil. No quarto carbono, você tem outro radical metil, eu só vou escrever met, mas você sabe que é metil. E no quinto carbono, você tem o radical etil, e a gente vai escrever et. Muito bem. A IUPAC, não sei se vocês sabem, né? Nós já comentamos sobre a IUPAC, que em português seria União Internacional de Química Pura e Aplicada, que se escreveria WICPAC, né? Mas IUPAC significa International Union Pure and Applied Chemistry, né? International Union Pure and Applied Chemistry, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, recomenda que os radicais, né, ou seja, os substituintes, sejam escritos preferencialmente em ordem alfabética. Mas, em alguns casos, os substituintes são escritos em ordem de complexidade de tamanho, em tamanho. Então, pode aparecer as duas, tá? Então, se eu fosse por ordem de tamanho, eu teria que escrever primeiro o metil, porque o metil tem só um carbono, e o etil tem 2 carbonos, então, por ordem de complexidade, ou seja, por ordem crescente de tamanho, primeiro eu escreveria o metil, depois o etil. Então, vocês vão ter que cuidar aí. Faz tempo que a IUPAC recomenda por ordem de alfabética, né? Mas tem um pessoal que ainda coloca por ordem de tamanho, então a gente vai ter que cuidar, tá? Dependendo, o cara vai fazer uma questão lá do vestibular, sabe-se lá da onde, lá em algum lugar, os caras ainda não se atualizaram nesse sentido, não dão muita bola para isso aí. Mas são as duas possibilidades, tá? Mas nós vamos de acordo com a regra que é, digamos assim, instituída de maneira mais oficial, né? E aí o PAC é a nomenclatura oficial. Então, escrevendo as ramificações em ordem alfabética, vou escrever primeiro o etil. O etil, ele está grudado no quinto carbono. Então, por isso que eu vou escrever 5-etil. Por que eu vou escrever 5-etil? Porque o etil está grudado no quinto carbono da cadeia principal, que eu numerei pela extremidade mais próxima da primeira ramificação. Tu vê que é muito importante numerar corretamente a cadeia principal, porque se eu numerar corretamente a cadeia principal, obviamente eu terei o número correto das ramificações. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, se eu numerar errado, se eu numerar de maneira inadequada a cadeia principal, eu vou ter um outro número para as ramificações. Imagina que eu numerasse daqui de cima, 1, 2, 3, 4. Esse etil teria o número 4 e estaria errado. Então, vamos lá. Ele é 5-etil porque o etil está no quinto carbono. Aí no carbono 3 eu tenho um metil e no carbono 4 eu tenho outro metil. Então, assim, nesse caso aqui, tu coloca um ponto e vírgula aqui para separar, tá? Ponto e vírgula. Ok, ponto e vírgula. A minha vírgula aqui ficou esquisita, mas é ponto e vírgula. Eu não vou escrever 3-metil, 4-metil, tá? O pessoal da química é muito sintético, né? Esse negócio de ficar falando 3-metil, 4-metil, 5-metil, 8-metil, não, isso aí não existe. O cara coloca assim, ó, 3,4 dimetil. Por que 3,4 dimetil? 3,4 dimetil, para você ver que você tem um metil no carbono 3 e você tem um metil também no carbono 4, certo? Então, no carbono 5 você tem etil, no carbono 3 você tem metil e no carbono 4 você tem metil, e aí esses dois metil, como eles são iguais, eu falo 3,4 dimetil. A cadeia principal tem 8 carbonos, então o nome é octano. Oct, porque tem 8 carbonos. An, porque ele tem somente ligações simples. E O, porque ele é um hidrocarboneto, certo? Octano, porque ele é um hidrocarboneto. Muito bem, minha amiga. Muito bem, meu amigo. Vamos para a próximo exemplo, tá? Nesse caso, se duas ou mais sequências são iguais, tá?
você vai escolher a mais ramificada. O que você quer dizer com isso? Você pega, por exemplo, assim, ó, tá? Você tem essa cadeia, e aí você tem o seguinte, se eu fizer aqui, ó, retão, você vai pegar 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Mas aí você vai ficar com uma ramificação, 2 ramificações, 3 ramificações. É esse caso de baixo aqui, ó. Tá? 5 carbonos, tem 3 ramificações. Bom, mas se eu... Porque todos vai dar 5 carbonos aqui, tá? Mas se por acaso eu quiser pegar o primeiro ali, o primeiro, esse aqui, ó. Eu também vou pegar os mesmos 5 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, mas eu vou ter uma, 2 ramificações. Tá? É esse caso aqui, ó. Aí eu vou ter 2 ramificações. Então, aqui tu pegou 5 carbonos com 3 ramificações. Aqui tu pegou 2 carbonos com somente 2 ramificações. E tem a terceira possibilidade, que vai ser a resposta, que é quando você tem 5 carbonos também, mas você vai ficar com 4 ramificações. Você vai ficar com 4 ramificações, que é essa aqui, que é o metil, essa aqui, que é o etil, essa que é metil de novo e essa que é metil de novo. Então, quando você ficar em dúvida, porque você tem mais de uma cadeia igual, ou seja, você tem, nesse caso, 3 cadeias que dão 5 carbonos. Você tem 3 cadeias que dão 5 carbonos. Essa cadeia principal deu 5 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Essa cadeia principal deu 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E essa aqui também deu 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Só que esta aqui deu apenas 2 ramificações. Essa deu 3 ramificações. E essa última, que é a resposta, você conseguiu 4 ramificações, né? Ou seja, você deixou 4 radicais menores fora da cadeia principal. Então, a cadeia principal, quando você tem um empate no número de carbonos, é a cadeia mais ramificada, sempre a cadeia mais ramificada, tá bom? Então, na verdade, é isso que nós temos que analisar. É um caso até um pouco mais difícil de aparecer nos dias de hoje, mas a gente nunca sabe, tudo é possível, né? Então, vamos dar o nome, né, para esta substância que representa a resposta, né, que é essa aqui, é aquela lá. Como que vai ficar o nome dela, tá? Como é que vai ficar o nome dela aí? Vou botar assim, para a gente ter espaço de escrever, né? Primeira coisa, nós vamos fazer a numeração da cadeia principal. E a numeração da cadeia principal é pela... Aqui mais uma dificuldade, ó. Se você for fazer a numeração aqui, ó, se você for fazer a numeração, você vai observar o seguinte, ó, numerando de baixo, 1, 2. Você teve o número 2 na ramificação. Ok. Agora, numerando dali, ó, 1, 2. Empatou na numeração também, ó. 1, 2. O 2 deu no carbono que tem ramificação. E aqui, 1, 2. O carbono também deu 2 no carbono. O número deu 2 no carbono que tem ramificação. Tá, e aí eu vou escolher qual? Como ambos tiveram o 2 no carbono que tem ramificação, eu vou escolher o de cima, porque o de cima não tem uma ramificação. O de cima tem quantas ramificações? 2, certo? Então, empatou na numeração, pega aquele que tem mais ramificações. Então, vamos apagar o de baixo, né? Porque a numeração é a de cima. A numeração vai ser a de cima.
ok? Vamos botar vermelho de novo aqui para a gente fechar, né? Eu apaguei sem querer. Mas tá aí, ó. Tá bueno? Então, vamos colocar aqui, ó. Número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Tá ruim essa cor aqui, não dá para enxergar muito bem. Mas a questão é a seguinte, nós vamos escrever agora, então tá ali, ó. Vou pegar em preto que acho que aparece melhor. Tu tem metil no carbono 2, tem outro metil no carbono 2 e tem outro metil no carbono 4. E tem um etil no carbono 3. Então vai ficar 3-etil. Por que ele ficou 3-etil? Porque você tem um radical etil ali no carbono 3. Tá? Você tem um radical etil no carbono 3. 3-etil. Como é que eu sei que esse cara é etil? Porque o etil ele tem 2 carbonos, né, gurizada? O etil tem sempre 2 carbonos, não esquece disso aí. Então, 3-etil. E aí você tem metil no 2, outro metil no 2 e outro metil no 4. Então, aqui vai um ponto e vírgula, para separar. E aí fica 2, 2, 4, trimetil. Por que 2, 2, 4 trimetil? 2, 2, 4 trimetil, porque você tem um metil no 2, aí depois você tem outro metil no 2, e aí você tem outro metil no 4. Então, 3-etil, 2, 2, 4 trimetil, tem 5 carbonos aqui na cadeia principal, então é pentano. E essa é pedreira, essa questão aqui. Essa questão é pedreira, tá? Então, 2, 2, 3-etil, 2, 2, 4 trimetil, pentano. Tá, gurizada? Essa é a resposta. Se quiserem tirar um print, aí não tem problema nenhum. Tá, beleza? Então, pessoal, para conseguir dar uma, digamos assim, fixada, né, e aprofundada também no que a gente viu agora, nós vamos fazer a resolução dessa questão número 1, lá da página 42 da apostila, né, que é uma questão que diz o seguinte, é uma questão de nomenclatura de cadeia ramificada de um alcano. Então, ele diz o seguinte, o nome oficial do hidrocarboneto está indicado em qual alternativa? A primeira coisa que nós temos que lembrar, eu já escrevi aqui, ó, é que você tem que escolher a maior cadeia possível, né? Caso haja empate de 2 cadeias com o mesmo tamanho, você vai escolher a cadeia mais ramificada. Bom, vamos lá. Qual seria a maior cadeia possível aqui? Bom, se você observar aqui, ó, você vai ver que você tem um carbono aqui, 2 carbonos para baixo, né? Então, já começa por aqui, ó. Aí você vem vindo, parou. Em cada encruzilhada você vai parar, ó. Parei na encruzilhada. Bom, aqui eu tenho 2 possibilidades. Se eu descer, além desse carbono, descendo, eu pego mais 3. Além desse carbono, indo reto, eu pego mais 1, 2, 3. E além desse carbono, indo reto e descendo, eu pego mais 1, 2, 3, 4. Ó, então vai reto e desce. A cadeia principal está aqui, ó, meu amigo. Essa aqui é a tua cadeia principal, que é a cadeia que tem maior número de carbonos possíveis. Ó, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Eu vou apagar, porque eu quero fazer um achurado ali, né? Um destacado, vamos ver se vai dar certo. A nossa cadeia é qual mesmo? Essa aqui, aqui, né? Porque aqui só tem um carbono e aqui tem 2, né? Então eu pego aqui tem mais. Aí eu vou indo reto, parei, né? Depois que eu parei, o que eu fiz mesmo? Eu posso descer. Então, esse carbono eu pego, esse aqui não tem como não pegar. Tá? Então, ou você pega e desce, ó, você pegou ele, mais 3 para baixo. Só que indo reto, você pega mais 1, 2, 3, 4. Então, tá aí a nossa cadeia principal. A nossa cadeia principal tem um total de 9 carbonos. Bom,
O que ficou fora é radical. Talvez tu tenha se atrapalhado um pouco por causa desses hidrogênios, desse jeito aqui, mas tu não pode dar bola para isso aí não, tá? Então, olha só, isso aqui é uma ramificação, ficou fora. Isso aqui é uma outra ramificação, ficou fora, né? Ele não precisava ter escrito CHH, né? Podia ter colocado só CH2. E essa é outra ramificação que ficou fora, né? Fez mais para dar uma sacaneadinha ali, né? Para dificultar a coisa, para fazer um pega-ratão e tal. O próximo passo é numerar a nossa cadeia principal, né? E a nossa cadeia principal deverá ser numerada pela extremidade mais próxima de uma ramificação. Então, se eu numerar daqui, ó, dessa extremidade aqui, ó, 1, 2, 3. Então, deu o carbono 3 na primeira ramificação. Agora, se eu começar a numerar dessa outra extremidade aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Qual que é melhor? 3 ou 4? É melhor 3, que 3 indica que ele está mais perto. Então, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8 e carbono 9. Tá? E carbono 9. Vou apagar aqui que vai atrapalhar a nossa escrita. Muito bem. Aí agora eu tenho as ramificações. Você sabe que aquela ramificação aqui é metil. Por que o nome dele é metil? Porque ele só tem um carbono nessa ramificação. Então, está aqui metil. Ó. À direita, aqui, ó, você tem uma ramificação com 2 carbonos. É o etil. Et é 2 carbonos. E aqui você tem uma ramificação com 3 carbonos. É o propil. E, inclusive, é o N-propil, né? Ou só propil. Porque você nota que a valência livre está ali na extremidade dele, que é onde encontra a cadeia principal. Então, tá bom. Indo pela ordem alfabética, agora não fica difícil. O etil está ligado no 6º carbono, então ele fica 6-etil. Por ordem alfabética, primeiro você vai escrever o E, né? 6-etil, certo? 3-metil, porque o metil está no 3º carbono, então 3-metil. Depois temos 5-propil, porque o propil está no 5º carbono. 5-propil. Nonano. Por que nonano? Você vai escrever tudo na mesma linha, tá? Estou escrevendo um em cima do outro aqui porque o espaço não dá. Escrever com mouse ninguém merece, né? Então, 6-etil, o etil está no 6º carbono. 3-metil, o metil está no 3º carbono, que eu fiz a numeração. 5-propil, pois o propil está no 5º carbono. Nonano é a cadeia principal. Então, 6-metil, 3-etil, 5-propil, nonano. Letra D. Letra D. Tá, gurizada? Beleza, 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 beleza. Feito então, né, gurizada? Vamos fazer a questão do número 4. E ele diz o seguinte, também é de nomenclatura de um alcano, né? Lembrando o que é um alcano? Um alcano é um hidrocarboneto de cadeia aberta que só tem ligações simples. E essa é a nomenclatura de um alcano de cadeia ramificada. Bom, ele diz o seguinte, o composto representado a seguir é denominado. Ele quer saber o nome do cara mesmo, né? Essa aqui não é difícil não, ó. Essa aqui é bem tranquilo. Você tem que escolher a cadeia maior. Para cá você tem 2 carbonos, para cima você tem 1, você pega esse aqui que tem 2. Ó. Aí você vai indo. Aí aqui você tem 2 possibilidades. Ou você vai reto para pegar 1 carbono, ou você desce para pegar 2. Então, o que você vai fazer? Você vai descer para pegar 2, né? Você pega sempre mais carbonos, e é isso. Essa é a minha cadeia principal. Ok. Agora, o próximo passo, após descobrir a cadeia principal, eu preciso realizar a numeração. E a numeração desta cadeia principal acontece pela extremidade mais próxima. Nesse caso, sim, tanto faz ser por um lado ou por outro. Se eu começar por aqui, ó, 1, 2, 3. Vai dar 3 no carbono da ramificação. E se eu começar de baixo, ó, 1, 2, 3. Então aqui tanto faz, tá? Eu vou fazer por ali, que eu já comecei mesmo.
Mas se você começou de baixo, vai dar o mesmo nome, tá? Então, neste caso, nós ficamos com uma ramificação aqui e com outra ramificação aqui, né? Os dois são radicais metil. Eu tenho um radical metil no terceiro carbono e eu tenho um outro radical metil no quarto carbono. Então, a nomenclatura ficaria 3,4 dimetil, 3,4 dimetil hexano. Por que hexano? Hexano porque é hex, ele tem um total de 6 carbonos. Veja bem, ó, hexano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3,4 de metil, ou seja, eu tenho um metil no carbono 3, depois eu tenho um metil no carbono 4, então por isso 3, 4 de metil. E ali hexano, porque eu tenho um total de 6 carbonos numa cadeia que só tem ligações simples. Ok? Então, resolvendo aqui, então, a questão do número 4, da página 43, vamos retornar lá para os slides para dar a sequência, né? Para dar a sequência. Então, aqui, ó, nós tivemos mais esse exemplo, tá? Antes de irmos para os senos de cadeia ramificada. Então, nesse caso aqui é muito tranquilo também, né? Nós temos que, tanto faz, né? Você pode fazer a cadeia principal aqui, ó, que vai dar 4 carbonos e o metil no segundo, ou você pode fazer o que está sendo demonstrado ali no slide, né? Você pode simplesmente fazer isso aqui também, ó, vai dar no mesmo. Então, sim, às vezes tem cadeias equivalentes, né? E aí tanto faz, tá? Tanto faz nesse caso, sim, né? Não é sempre que tanto faz, alguns casos. Aí você numera aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aí você vai ter o radical metil aqui no carbono 2. Então, você tem o 2-metil, ou seja, o que é 2-metil? É o radical metil ligado ao segundo carbono. Então, 2-metil-butano. Tá aí o 2-metil-butano. Tá, beleza? E se eu tivesse feito aqui na sequência, reto, né, a cadeia principal aqui, na horizontal, também daria 2-metil-butano sem problema nenhum, não haveria modificação nenhuma do nome. Então, sim, em alguns casos, vai depender do lado que você numerar. Mas, repito, somente em alguns casos. Na maioria dos casos, tem que escolher, e você escolhe sempre a extremidade mais próxima, né, de uma ramificação. Bom, quando você tem uma insaturação, ou seja, quando você tem uma dupla ou tripla, independente do tamanho da cadeia, veja bem, independente do tamanho da cadeia, a dupla ou a tripla deverão estar necessariamente dentro da cadeia principal. Ok? Então, assim, ó, antes de ver qual a cadeia maior, a primeira coisa tu pega a dupla. Começa assim, ó, peguei a dupla. Bom, agora que eu peguei a dupla, agora sim eu vou ver qual é a cadeia principal, ok? Se eu descer, então eu peguei a dupla, tá bom? Até, peraí que eu vou apagar, que eu gosto mais é do marca-texto mesmo. Então, eu peguei a ligação dupla aqui, ó, peguei a dupla, primeira coisa é pegar a dupla, peguei esse carbono da encruzilhada, porque indo reto ou descendo eu vou pegar ele, né? Agora, se eu descer, além deste carbono da encruzilhada, eu vou pegar mais 3. Se eu for reto, além do carbono da encruzilhada, eu vou pegar mais 1, 2, 3. Então, empatou de novo, né? Mas o que acontece? Quando você tem duas possibilidades com o mesmo número de carbonos, e você tiver um que é mais ramificado, você escolhe o mais ramificado. Então, ó, quando você desce, você pegou 3. Quando você vai reto, você pega 3. Mas esse aqui é ramificado, então eu escolho esse reto. Então, repetindo. Caso empate no número de carbonos, na escolha da cadeia principal, escolha a mais ramificada. Primeiramente, escolha a maior, mas se você tiver duas do mesmo tamanho, você vai escolher a mais ramificada. Então, por isso que ele colocou que essa aqui está errada, ó, que deixou a dupla fora, né? Essa aqui está errada, porque desceu, pegou uma ramificação só, né? E essa está correta, porque veio reto e pegou duas ramificações, que foi o que nós fizemos ali em cima. Muito bem.
O próximo passo, então, é destacar as ramificações. Nós temos esta ramificação aqui e nós temos esta ramificação aqui, tá? Esta ramificação nós conhecemos por metil, esta ramificação é o metil, e a ramificação de baixo é o N-propil ou simplesmente propil, tá? Então, esta é o propil ou simplesmente N-propil ou propil, só tanto faz. A numeração não mais será pela extremidade mais próxima da ramificação. A numeração será mais próxima da extremidade da dupla. Depois eu vou colocar para vocês assim, ó. A dupla tem prioridade mais acima da ramificação. A ramificação, você numera por ela se você não tiver dupla ou tripla. Agora, se você tiver dupla ou tripla, você vai numerar pela dupla ou tripla. Então, aqui, necessariamente, vai começar a numerar pela esquerda. Ó. Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você tem um hexeno. Você tem um hexeno 1. Porque o hexeno 1 ficou uma dupla entre 1 e 2. Bom, se eu for por ordem alfabética, o metil também vai ficar antes, né? Então, fica... Vou numerar aqui em cima. 4-metil. Então, aí o nome dele. 4-metil. 3-propil. 3-propil. E aí você pode escrever 2-hexeno, ou você pode escrever assim também, ó. Hexen 2-O. E eu acho horrível, assim. Eu prefiro 2-hexeno. Eu prefiro 2-hexeno. Mas pode aparecer dos dois jeitos. O pessoal até está nessa de hexeno 2O aí. Para dificultar a vida. Para dizer que a química é difícil. Mas só para complicar mesmo, tá? Essas novas regras aí. Poderia ser 2-hexeno. Que indica que a dupla está entre o 2 e o 3. Não, não. Está errado. É 1-hexeno. Está errado. É 1-hexeno. Porque ela está entre o 1 e o 2, ó. Uma bota rateada. Tá? É 1-hexeno. Hexeno 1O ou 1-hexeno. Para ser 2-hexeno, ela teria que estar entre o 2 e o 3. Tá? Perdão ali pelo equívoco. É 1-hexeno. Tá bom? Então, tá ali, né, gurizada? É essa aí a resposta. Então, quando tem dupla, você vai dar prioridade para a ligação dupla. Dupla, prioridade para dupla. Isso aí, né, pessoal? Então, esse exercício, essa questão diz o seguinte, observe as estruturas. Então, tem 3 estruturas e ele coloca algumas afirmativas, né? Os compostos 1, 2 e 3 são respectivamente, ou seja, ele quer saber o nome dos compostos 1, 2 e 3. Então, na verdade, você tem 3 nomenclaturas de alcenos. Lembrando que nós falamos agora há pouco que quando você tem uma ligação dupla, é preferencial a presença da dupla na cadeia principal, independente de você ter uma maior cadeia ou menor cadeia. Depois que você incluiu a dupla na cadeia principal, então aí você pensa numa cadeia maior. Bom, vamos para o número 1. Primeira coisa, pegamos a ligação dupla, certo? Peguei a ligação dupla, agora descer não dá. Aí eu vou reto que lá é mais. Aí parei. Se eu for reto, eu vou pegar mais um carbono. Agora, se eu descer, eu pego mais 2. Então, é descendo, que é a cadeia principal. É aqui, ó. Tá, beleza? Essa é a minha cadeia principal. Show de bola. Bom, aí o que acontece? Aí o que acontece é que aqui você tem um radical que sobrou, um substituinte, né? E aqui você tem outro substituinte que sobrou. Os dois são substituintes metil, né? Então você vai ter dimetil. Outra questão é que você vai numerar a partir da extremidade mais próxima da dupla. Então você numera pelo carbono da extremidade da esquerda. Esse aqui é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, esse é o carbono 4, esse é o carbono 5. Então ela ficou 2, 3 dimetil, 2, 3 dimetil, 1 penteno, não é isto? 1 penteno, correto? 1 penteno. Bom, tem 5 carbonos ali. E aí tu não precisa nem fazer as outras, eu acho, se eu não me engano. 2, 3 dimetil, 1 penteno, olha a coisa. 2 metil, 3 etil, ó, já morreu.
2,3-dimetil, 1 penteno, 2-etil, não tem etil, ó. 2,3-dimetil, 1 penteno, pode ser essa aqui. 2-metil, 3-etil, 1 buteno, não pode ser, ó. Já ficou entre a B e a D. Tá, vamos fazer a segunda, né? A cadeia principal da segunda, lembra que tem que pegar a dupla. Então, aqui tem que ficar na cadeia principal. Só agora você vai decidir o seguinte, indo para a esquerda, pega só 2 carbonos, indo para a direita, pega 3. Então, você vai para a direita, pega 3 carbonos. Então, a tua ramificação é essa aqui, ó, né? 2 carbonos é etil. Aí tu vai lembrar que para numerar, você numera pelo carbono que tem a dupla, a extremidade do carbono mais próximo da dupla. Então, ficou aqui 4, 5. Então, essa aqui ficou 2-etil, 1 penteno, né? 2-etil, 1 penteno. Quer ver? Não precisa nem fazer a outra, ó. Vamos ver. 2-etil, 1 penteno. E aqui ficou 3-metilhexano, ó, nada a ver, ó, a letra D já era. Então, ficamos com a letra B de Brasil como resposta. Só para a gente confirmar, vamos ver se é 4-metil, 2-penteno mesmo. Será que é 4-metil, 2-penteno? Você vai numerar lá, ó. Você vai ter que numerar a partir da esquerda, porque a partir da direita, porque a direita é a mais próxima da dupla, ó. Então, você tem um metil no carbono 4. Você tem aqui um metil no carbono 4. E tem uma dupla entre o 2 e o 3, que é o 2-penteno. Tá? Então, o número 3 ficou letra B de Brasil. Muito obrigado aí, pessoal.